Bem, senhoras e senhores, novamente bem-vindos a mais essa videoaula de número 113. Novamente agradeço a presença de todos vocês aqui nesse momento e informo que hoje vamos falar um pouco mais então sobre o desempenho técnico mesmo e tático, né? Falar um pouco da técnica, falar um pouco da tática no basquetebol feminino, ok? Organize seus materiais, se precisarem deixar algum comentário aqui embaixo, deixem. Posteriormente também vou deixar realmente esse artigo, ao qual vamos discutir hoje, também aqui embaixo, na própria descrição do vídeo. Acesse esse material para que você possa utilizar posteriormente em futuros trabalhos que você então produzirá então, ok? Aperte os cintos e bem-vindos então a esse mundo mágico do conhecimento. Falamos hoje então sobre o desempenho técnico e tático no basquetebol então feminino, né? Vamos a um breve resumo sobre o que vamos falar hoje. Bem, pensamos então que esse trabalho ele vem de um estudo descritivo e empírico, então para verificar basicamente o desempenho técnico e tático e suas posições então, né? Dentro da própria quadra em si. Foi analisado nesse estudo, então, 49 atletas, observando uma observação, então, estruturada, né, a partir disso. Então, ou seja, foi verificado 27 mil ações de jogo, com fichas sistemáticas que foram utilizadas, verificando, então, os aspectos tanto técnicos, quanto aspectos também táticos e individuais realmente utilizados. Então, como por exemplo, a adaptação foi avaliada, a tomada de decisão também foi avaliada e também a própria eficácia. E foi verificado que independente da posição que foi apresentado os percentuais mais elevados no desempenho motor, como do próprio controle e eficácia e os mais baixos desempenhos mesmo na própria adaptação em si. Observamos também que as armadoras tiveram desempenhos superiores e as pivôs tiveram menor eficácia então nesse trabalho. E para analisar melhor o próprio basquetebol, deve-se então investigar os fundamentos do jogo e as posições que os jogadores atuam então, bem como a própria tomada de decisão e a própria adaptação. Então esses três elementos foram bem avaliados, foram bem investigados nesse artigo. Tanto a adaptação quanto a tomada de decisão e também a eficácia mesmo do próprio jogo. Bem, então, pensamos nessa imagem, né, que vocês têm aqui, olha aqui na tela, dessas jogadoras, então, da própria seleção brasileira de futebol, realmente fazendo esse processo de contato com o time e também esse processo do próprio manejo até então da bola, ok? Bem, vamos então agora à introdução desse nosso trabalho. O basquetebol, senhores, ele exige algumas especificidades, digamos assim. Utilização de algumas técnicas, com a utilização de alguns instrumentos também confiáveis para análise, para investigação. E deve-se entender, primeiramente, que essa multidimensionalidade da técnica do basquete, né, e avaliação mesmo do próprio desempenho, tanto desempenho técnico quanto desempenho então tático. E com isso se compreende então que a modalidade de forma mais ampla, né, exigindo então do jogador que ele saiba fazer uma certa tomada então de decisão e tenha uma certa eficácia nesse processo. Muitos estudos então têm investigados equipes de categorias então adultas e de alto rendimento, tendo então uma certa lacuna então nessa formação. O que observamos então nesse momento é que faltam muitas pesquisas em relação às posições, é mesmo, que as jogadoras atuam e demandas técnicas e táticas realmente diferenciadas com as armadoras, com as alas e com as pivôs. E esse estudo também verificou, senhores, que o desempenho técnico e tático de categorias de base e suas, digamos, posições, considerando também essa adaptação, a própria tomada de decisão e eficácia, que foi o grande mote investigativo nesse trabalho. E os materiais e métodos utilizados então?
Então, nesse trabalho foi verificado, então, uma descrição empírica, como citamos anteriormente, no nosso resumo, a empírica e também associativa. E tivemos também a aprovação do próprio termo de consentimento esclarecido, realmente, nesse trabalho. Lembrando que esse trabalho é um trabalho muito recente, de 2018, produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, onde foi utilizado então 49 atletas de base, das categorias de base, descrevendo então as categorias distintas como mirim, então nessa categoria mirim, que significa entre 11 a 14 anos, a categoria infanto juvenil, ou seja, de 13 a 16 anos, e categoria juvenil, que é de 14 a 18 anos. As posições das armadoras, tanto alas quanto pivôs, foram então indicadas pelas próprias atletas com as fichas de caracterização em si, né? A participação das atletas então foi viabilizada a partir então desse termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, para atletas maiores então de 18 anos. Esse termo de responsabilidade também para os menores, realmente de 18 anos, ok? Bem, e mais informações sobre o que é realmente o termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, veja aqui em cima os cards, realmente a videoaula 52, onde nós falamos sobre realmente alguns detalhes mais específicos do termo de consentimento livre esclarecido então. Bem, observamos então nessa imagem, realmente, onde mostrando essa tabela, realmente com o nível de adaptação, realmente mostrando as categorias, as posições, realmente alguns aspectos inadequados, intermediários, adequados, o total em porcentagem, realmente o P, né, o desvio padrão nesse trabalho, mostrando todas as categorias mirim, infantil, infanto-juvenil, juvenil e geral, nessa imagem que vocês observam. E também mostrando realmente outras tabelas, realmente com o desempenho desses componentes, tomada de decisão de acordo com a própria posição específica das atletas de basquetebol. Lembrando, reforçando, esse material está aqui disponível para vocês na descrição mesmo do vídeo. Realmente mostrando essa outra tabela, o próprio desempenho do componente de eficácia, realmente de acordo com as posições específicas das atletas e de várias categorias, realmente, e como mirim, por exemplo, né, mostrando a armadora, a ala, pivô, o subtotal, também a questão do infantil, né, o infanto juvenil e realmente de modo geral e mostrando as respectivas posições, tanto armadoras, quanto alas, quanto pivôs, realmente em um total, e o respectivo ali desvio padrão, ok? Bem, senhores, voltando agora realmente aqui aos nossos materiais, depois de mostrarmos essas imagens para vocês, realmente dessas tabelas, né? Pensamos então, senhores, que essas ações técnicas e táticas, ela foi possibilitada então pela filmadora digital, né? Em uma linha central, realmente da quadra, e movimentada conforme as movimentações das jogadoras. Então, realmente essa filmadora ficava no centro da quadra, na lateral, e ficava se movimentando conforme realmente as posições das jogadoras, a movimentação das jogadoras. E registradas essas ações, como recepção, como passe, como o drible, como arremesso, a marcação, né, o corta-luz, o bloqueio, o rebote ofensivo e defensivo, marcação ao adversário sem bola e com bola. Sendo então com isso, nesse trabalho foi então analisado os seguintes componentes, né, adaptações com ações sem a posse de bola, com antecipação do jogador, tomada de decisão, que era, no caso, a escolha de determinadas ações para resolver mesmo um problema, e a eficácia, que vão verificar realmente os erros e os acertos do jogo. Alguns instrumentos, nesse caso, foram então usados também para avaliar os atletas, como nível de desempenho, né? E nesse caso, para avaliar esse nível de desempenho, foi avaliado realmente como inadequado entre 0 a 33%. Avaliado como intermediário entre 33% a 66%, e avaliado como adequado entre 66% a 100% realmente. Então, esses
instrumentos foram utilizados para verificar realmente o nível de desempenho entre inadequado, entre intermediário e o adequado, ok? E tal instrumento, então, ele tem cerca de 92% de consenso entre os especialistas da área, né, realmente, tanto no critério interavaliador, realmente entre eu como avaliador e você como que está avaliando, e intraavaliador, realmente a ação de avaliação que eu faço, ela pode ser reproduzida várias vezes, que vai dar uma margem de erro muito baixa, tá? Tanto interavaliador quanto intraavaliador. A margem de erro realmente cerca de 92%, de consenso realmente entre esses especialistas. E foram utilizados então realmente recursos estatísticos então nesse trabalho, recursos então descritivos para avaliar e analisar realmente essas variáveis do jogo, e assim então como foram feitos testes de hipótese também. E mais, claro, sobre testes de hipótese ou dados estatísticos, vocês verificam também aqui em cima nos cards, que eu vou deixar para vocês outros materiais falando sobre bioestatística, beleza? Foram então considerados então esse nível de posicionamento que os atletas então atuavam, onde as armadoras, elas apresentaram então um certo desempenho mais adequado na categoria infantil e infanto-juvenil, as armadoras. E as pivôs apresentaram então melhora de desempenho nas categorias mirim e juvenil, certo? As posições, com isso, elas não se diferenciam para as categorias juvenil. Muitas armadoras tiveram certo desempenho mais adequado, acima de 70% nas categorias infantil e juvenil. Então, pensamos então nessa imagem que eu projeto para vocês aqui na tela, realmente nessa proposta realmente de um basquete tanto voltado a uma categoria de base, pensando em adolescentes, né, quanto realmente um basquete aí pensando num público infantil também, ou seja, realmente uma atividade, um desporto, né, um esporte coletivo de oposição realmente muito interessante que pode ser mais explorado também aqui no Brasil, né? Então vamos agora a uma discussão realmente desse material. Lembrando que esse material ele tem uma temática pouco investigada na literatura brasileira, onde nesse artigo foi então investigado várias posições e ações então técnicas. E neste artigo também, senhores, que vocês observam aqui embaixo, não consideramos então também o placar e suas ações positivas ou negativas, não foi considerado isso. Houve, nesse caso, muitas, digamos, adaptações entre adaptação, tomada de decisão e a própria eficácia e ações de várias posições, onde com isso observamos que as armadoras tiveram então maior eficácia em todas as categorias, as armadoras, enquanto que as pivôs apresentaram os percentuais então mais baixos. E isso é importante estar frisando bastante, que esse artigo traz isso como um núcleo duro realmente do nosso trabalho, realmente que as armadoras tiveram maior eficácia nesse trabalho, enquanto que as pivôs apresentaram então realmente percentuais mais baixos no nosso desempenho. As armadoras tiveram então a responsabilidade pela própria assistência, os dribles, os passes, e além da própria condução e do roubo de bola em si, né? Exerceram então uma certa liderança ofensiva da própria equipe, com ações coordenadas com o próprio desempenho de tomada de decisão e propriamente eficácia. Observamos também nesse artigo que as alas, elas devem atuar em diferentes espaços da quadra, onde com arremessos médios e de longa distância, as alas, né? Onde as pivôs, elas se posicionam para a conquista e o rebote ofensivo e defensivo, né? Bem como o rebote de curta distância, por exemplo, apresentando com isso um certo melhor rendimento no componente adaptação e eficácia dessas pivôs. E as alas, então, ela tem uma visão, então, um tanto quanto periférica, né? Maior para as próprias tomadas de decisão. As alas têm esse papel importante. Logo, as pivôs, elas constroem, então, um certo espaço para que a equipe possa jogar, né? Chamando a atenção com isso pelo maior desempenho, às vezes
inadequado, nesse caso, infelizmente, pelo componente eficácia em relação às alas e às armadoras. E essa é uma característica específica das pivôs, então. E aí realmente pensamos nessas imagens que são projetadas na tela, realmente dos pivôs, realmente essa imagem da quadra, realmente onde as armadoras, as alas e as pivôs podem estar se organizando. Também tem a própria oportunidade de conquistar mais rebotes, né, com isso. Chama-se também a atenção para as alas, o que em comparação às demais atletas pelo expressivo número de arremessos, tanto de 3 pontos, quanto os arremessos aí de 2 pontos, devido aos rebotes mesmo com os pivôs. Alguns autores, nesse caso, eles também eles relatam em seus artigos que os jogadores que atuam nas laterais do jogo, apesar de serem os que mais tentam, são os que mais pontuam também, né? Outros autores também relatam que os alas com desempenho mais baixo também nesse componente eficácia. Então, independentemente da posição e o componente eficácia desempenhou, observamos nesse artigo, o percentual mais elevado e a adaptação ela apresentou um percentual mais baixo, então. Algumas investigações com o próprio basquetebol têm encontrado, então, muita flexibilidade e dinamicidade da situação mesmo do próprio jogo. Alguns aspectos com isso observa-se a serem relatados mesmo sobre a própria tomada de decisão, mesmo como diz respeito ao nível de experiência, a própria repetição e o tempo, como cria uma variada alternativa para as devidas escolhas desses atletas. O basquete, então, por si só, é um jogo de alta imprevisibilidade, né? Com um ambiente para o desenvolvimento de múltiplas inteligências. Então tem essa característica muito específica, como capacidade de tomada de decisão e propriamente a adaptação em si. E quanto maior a noção, então, que esses atletas têm dessa capacidade tática, maior a capacidade de previsão, onde cada tomada de decisão ela exige a escolha de múltiplas opções. Aí eu volto àquela questão no processo de adaptação motora, ou seja, os aspectos cognitivos têm um papel fundamental nesse processo. Observamos com isso também um risco alto, onde a probabilidade de erros também são elevados, explicando com isso melhor o desempenho, nesse caso, inadequado muitas vezes. No basquete, os atletas eles devem então desempenhar bem as suas opções do jogo por si só, né? E aí pensamos nessa imagem da própria quadra, realmente de basquete, realmente do próprio garrafão em si, junto com a cesta. Observamos realmente essa imagem que é projetada para vocês agora aqui na própria tela. Então deve-se então terem uma certa reflexão profunda sobre esses benefícios e vantagens e desvantagens dessa especialização funcional ao longo do prazo, né? Os atletas em desenvolvimento devem ter uma certa formação integral dos atletas, evitando um certo prejuízo ao longo prazo, em que acontece muitas vezes com a própria especialização precoce. Então deve-se ter bastante cuidado com esse processo da especialização precoce. Vamos então às conclusões agora desse grande trabalho. Observamos então que tais evidências, elas indicam uma certa associação entre os componentes adaptação e tomada de decisão. As armadoras, elas apresentaram um bom desempenho nos 3 componentes investigados. As pivôs tiveram então um comportamento inadequado no componente eficácia. As posições indicam então diferentes perfis técnicos e táticos a serem realmente selecionados tanto pelos dirigentes quanto pelos técnicos em si que vão realmente selecionar realmente esses jogadores dentro da quadra. Os atletas tiveram então maior desempenho no componente eficácia. As equipes investigadas, nesse caso, foram finalistas nas suas devidas categorias. E nesse estudo observamos então que foi considerado também a própria não foi considerado o fator da ansiedade competitiva que muitas vezes acontece em situações do próprio calor do jogo. E tais componentes são, ao mesmo tempo, interdependentemente equilibrados, ok?
E com isso, realmente deixamos aqui para vocês as referências aqui embaixo na descrição do vídeo. Confira realmente esses materiais, ok? Novamente agradeço a todos vocês, muito obrigado por acompanharem até o final realmente esse trabalho, joia? Informo vocês que em breve teremos outros materiais também sobre basquete. Se você realmente não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu sininho aqui para você receber futuramente as notificações realmente que vamos postando toda semana aqui em nossos materiais, beleza? Muito obrigado a todos vocês e até um próximo momento. Valeu!